how would you reinvent some part of our world with nature as your model? As estratégias de sobrevivência dos diferentes seres vivos. Os processos de evolução de organismos em todas as suas formas. Uma referência de mais de 3,5 bilhões de anos. O princípio da vida na Terra. Observar a natureza na busca por soluções para os problemas das sociedades modernas é o campo da ciência chamado de biomimética. A ciência que imita a natureza é tema do premiado documentário Biocêntricos, dirigido por Fernanda Reins Figueiredo e Ataliba Benaim. Relembrar que a natureza pode ser fonte de inspiração da humanidade é um dos temas de destaque do Repórter Eco de hoje. E veja também. Pesquisa recente comprova que as alterações climáticas estão mudando até a cor dos mares e oceanos. E o IBGE reúne dados para calcular o valor da biodiversidade brasileira preservada. Novo estudo científico revela que mais da metade dos oceanos da Terra mudou de cor nos últimos 20 anos. As águas oceânicas estão mais verdes. O impacto é causado pelo aquecimento global. Planeta azul. A Terra é chamada assim por ter mais de 70% da superfície coberta por água. Mas o apelido pode estar com os dias contados. É o que revela estudo liderado por pesquisadores do Centro Nacional de Oceanografia do Reino Unido e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, publicado na revista científica Nature. Os oceanos mudaram de cor. Mais de 56% exibem a cor verde, de acordo com o monitoramento via satélite dos últimos 20 anos, analisado pelos cientistas. A causa é o aumento do fitoplâncton, formado por organismos microscópicos, basicamente microalgas, que flutuam na água e fazem fotossíntese. Isso ocorre em áreas costeiras, mas também em áreas oceânicas. Nas áreas costeiras, a gente tem isso sendo causado principalmente pelo esgoto urbano não tratado e despejado diretamente nos rios e no oceano, mas também por fertilizantes agrícolas, que acabam sendo levados para o oceano pelos rios. Segundo a pesquisa, as mudanças nos ecossistemas causadas por ações humanas são mais intensas nos oceanos tropicais próximos ao Equador. O fitoplâncton forma a base da cadeia alimentar, sustenta desde os pequenos crustáceos, como o krill, que alimenta baleias, até esses grandes mamíferos marinhos. Os cientistas ainda tentam entender melhor o que as mudanças significam, mas está claro que elas são preocupantes. Isso poderia ser muito bom, porque essas algas vão sequestrar carbono e vão ser a base da cadeia alimentar. Por outro lado, algumas dessas algas são tóxicas e acabam causando a mortalidade da fauna marinha. Além disso, quando essas algas se reproduzem muito, elas acabam morrendo e decantando no fundo do mar. Isso, o processo de decomposição desses restos de algas acaba tirando o oxigênio da água, formando as zonas mortas. Os oceanos desempenham funções essenciais, ainda mais diante da aceleração das mudanças climáticas. Absorvem calor e gás carbônico da atmosfera. Alterados, podem gerar sérios problemas. Podendo impactar, inclusive, a produtividade pesqueira, por exemplo, interferindo nos peixes, nos estoques de peixe, que são imprescindíveis aí para o consumo humano, para a alimentação, para a segurança alimentar da sociedade. A gente está causando uma alteração que vai certamente trazer grandes prejuízos para o ser humano, para a atividade humana e para todas as outras formas de vida que vivem no planeta, que vivem no oceano e que a gente deve cuidar. Agora, as notícias socioambientais do Brasil e do mundo que tiveram destaque. Duas superluas iluminam o céu em agosto. No último dia 1º do mês, ela foi vista em grande parte do Brasil, especialmente no Centro-Sul.
A superlua é um fenômeno que ocorre quando a lua cheia se aproxima do perigeu, ou seja, quando está mais perto da Terra, e por isso parece maior e mais brilhante. O evento vai se repetir em 30 de agosto. O mundo esgotou em 7 meses, no dia 2 de agosto, os recursos que a Terra é capaz de oferecer e de regenerar no período de 1 ano. No ritmo atual, a humanidade precisaria de mais de 1,5 planetas para manter o estilo de vida insustentável. A conclusão é da ONG ambiental Global Footprint Network, sediada nos Estados Unidos. Os alertas de desmatamento batem recorde no Cerrado. Foi destruída uma área de quase 6.360 quilômetros quadrados, a maior para o bioma desde o início da sua série histórica, de 2017 a 2018. Já na Amazônia, a área desmatada é a menor em 4 anos, quase 8.000 quilômetros quadrados. Os dados são do DETER, Sistema de Detecção de Desmatamentos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A cúpula com chefes de Estado dos 8 países amazônicos acontece dias 8 e 9 de agosto em Belém, no Pará. A expectativa é que o encontro dê início a uma nova etapa de cooperação entre as nações que abrigam a maior floresta tropical do mundo, com a adoção de uma política comum de desenvolvimento sustentável para o bioma. No final da reunião deve ser criado o Parlamento Amazônico, documento que será assinado pelos presidentes para estudar a formalização de um organismo com representantes dos 8 países da região. Relatório feito por 3 associações do povo Yanomami avalia os 6 meses de ações do governo federal no atendimento aos indígenas e retiradas dos garimpeiros. O documento indica que o trabalho do governo tem avançado, mas ainda não é suficiente para garantir a segurança e a saúde aos indígenas. Uma das críticas é em relação à falta de uma coordenação das ações no território Yanomami. O governo federal afirma que foram investidos mais de 19 milhões de reais no socorro aos indígenas, mas reconhece que ainda existem questões a serem resolvidas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva edita uma medida provisória que libera 140 milhões de reais para o emprego das Forças Armadas em apoio às ações emergenciais em terras indígenas. O texto depende de aprovação do Congresso Nacional. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade lança oficialmente uma plataforma na internet que reúne dados de 5.000 espécies da fauna brasileira e avalia o risco de extinção. As informações estão disponíveis para especialistas, estudantes, jornalistas e todos que queiram pesquisar os animais ameaçados. Para ter acesso, entre no site salve.icmbio.gov.br. Morreu aos 96 anos em Paris Ignacy Sachs, um dos mais importantes pensadores da economia ecológica. Natural da Polônia, viveu no Brasil durante 17 anos. Entre os feitos principais, o eco-socioeconomista ajudou a elaborar a declaração final da famosa Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Sachs é conhecido por criar o conceito de ecodesenvolvimento, que prevê a integração da sustentabilidade social, econômica, ecológica, territorial e cultural. Como defensor da agricultura familiar, dizia que não é alimento que falta no mundo. O que falta é dinheiro para comprar alimento. Daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. O IBGE reúne dados para calcular o valor da rica biodiversidade brasileira. Quanto vale a biodiversidade do Brasil? Certamente o valor é imenso. Em breve, a exemplo do que acontece em vários países, a contabilidade ambiental entrará nos cálculos apresentados pelo IBGE.
A lista de espécies ameaçadas de extinção já está na base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil é o país mais rico do mundo em espécies de animais e plantas. É mega biodiverso. Mas várias integram as listas vermelhas de ameaçadas de extinção, como o tamanduá-bandeira, o boto cinza e a araucária. Em 2022, as listas da fauna e da flora, que indicam também os graus de ameaça para cada espécie, foram atualizadas. Para os animais, o trabalho é feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente, com apoio de especialistas na conservação deles. Para as plantas, pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A novidade é que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, incorporou o levantamento nas contas do país. O IBGE está avançando cada vez mais numa linha de contabilidade ambiental. Então, o objetivo dessas pesquisas é, lá no futuro, integrar esses dados ambientais com os dados econômicos, né, que o IBGE produz. Para, no futuro, a gente ter umas estimativas do PIB que levem em conta também esse impacto que a produção econômica tem sobre o meio ambiente. Essa é uma linha inovadora no mundo, está sendo iniciada esse tipo de pesquisa, né, de contabilidade ambiental no mundo inteiro. O IBGE é um dos órgãos que faz parte desse desenvolvimento. Na área de biodiversidade, a gente começou por essa síntese dos dados de espécies ameaçadas, né, porque é um dado já mais consolidado, já tem muita aplicação. Todos os países fazem o que se chamam contas nacionais. Essas contas nacionais avaliam quais são os ativos que o país tem, o que foi produzido de renda, o que foi distribuído de renda, e um dos índices que traduz as contas, não é apenas o único, chama-se PIB, que é o Produto Interno Bruto. Só que o Produto Interno Bruto ele é vamos dizer assim, uma cesta de informações que ainda não consideram no seu devido valor e na sua devida qualidade e quantidade os ativos da nossa natureza, ou seja, os ativos da biodiversidade que nós temos. Então, quando a gente avalia o PIB sem olhar para esses ativos, a gente está perdendo uma informação relevante e que está sendo traduzida agora, ou procura ser traduzida, por meio dessas contas ecossistêmicas. Existem diferentes tipos de ecossistema e o Brasil tem inúmeros ecossistemas, em alguma medida concentrados ou representados ou divididos entre o que nós chamamos também de biomas, que são talvez mais conhecidos do público em geral, que são a Amazônia, Mata Atlântico, Cerrado, Caatinga, Pantanal e a Zona Costeira Marinha. Tudo isso está sendo avaliado nas contas ecossistêmicas e na conta das espécies, que aí é o dado que o IBGE está usando das espécies ameaçadas de extinção. Atualmente, são reconhecidas no Brasil mais de 125.200 espécies de animais e 50.300 de plantas. O número de espécies avaliadas aumentou na lista de 2022, o que pode explicar a queda da proporção de ameaçadas em relação ao número total. Na flora, era um pouco mais de 47%, agora quase 43%. E na fauna, caiu de 9,8% para 9%. O maior número de espécies extintas, o maior número de espécies criticamente em perigo, né, das diversas categorias de ameaça, está na Mata Atlântica. Também temos o quadro do Cerrado, né, que vem logo em seguida. O Cerrado e a Caatinga também têm altos números de espécies ameaçadas, tanto da flora como da fauna, nos diferentes ambientes. Uma das grandes ameaças, naturalmente, é você tirar dessas espécies o seu ambiente natural. Então, quando eu vou numa área do Cerrado e faço um grande desmatamento, eu estou, obviamente, eliminando aquelas espécies. Quando eu ponho fogo numa área e esse fogo se espalha, essa é uma outra ameaça. Um dos grupos de espécies que entrou num grau de ameaça grande, né, e tem aumentado, são as espécies da água doce. Então, peixes e outros animais que estão ali dentro, que a gente pouco fala, né? Então, sobrepesca é uma ameaça. Né, a caça é uma ameaça. E ainda há outros, por exemplo, as mudanças climáticas, que também foram causadas por nós, mas que indiretamente, nesse caso, afetarão e já afetam a biodiversidade brasileira, fazem com que as espécies, muitas vezes, que estão ocorrendo numa certa região, não poderão mais ocorrer naquela região porque as condições climáticas se alteraram. Em ritmo veloz, perdemos espécies de plantas e animais conhecidas, descritas pelos cientistas, e as que ainda não conhecemos.
Isso significa perder vidas e desequilibrar os ecossistemas. A perda é também dos recursos econômicos. Quanto vale uma floresta de pé? Uma árvore que produz sementes ou madeira? Uma nova espécie capaz de gerar um medicamento que nós ainda não conhecemos. Um rio de água limpa que fornece peixes para alimentação. O objetivo das contas ecossistêmicas é trazer essas respostas. Esse é o objetivo do IBGE, participar ativamente aí dessa construção, né? Não sozinho, mas com parceria com as demais instituições que produzem os dados, que fazem essas avaliações. A ideia é poder integrar esses dados, né? Não só os dados econômicos, também os dados sociais, onde está a população, quem está sendo beneficiado por esses serviços. Né? Existem inúmeros benefícios que a gente obtém dos ecossistemas. E cada vez mais tem se avançado em formas de medir isso, formas de quantificar esses benefícios, né? Então a gente está caminhando aí nessa direção, com esse objetivo de conhecer melhor para poder conservar esse patrimônio. Meu senhor, essa história do sertão, Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão. Jumento, asno, jegue. Pode chamar do jeito que quiser, mas a verdade é uma só. Esse parente do cavalo é um bicho valente e forte. Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, telha. Mas de uns anos para cá, o jumento tem sido cada vez mais esquecido, principalmente no Nordeste do Brasil. Substituído pela moto nos trabalhos do campo. Abandonados pelos donos, grupos do animal se procriavam e vagavam sem rumo pelas estradas. E o homem, em retribuição, o que é que lhe dá? Castigo, pancada. Desde 2016, o destino dos jumentos mudou. Sob protesto de ambientalistas, eles estão sendo abatidos em massa. A pele dos animais passou a ser exportada para a China, onde é usada para fazer um suposto remédio. Esse é o jumento nosso irmão, animal sagrado, serviu de transporte de Nosso Senhor quando ele ia para o Egito. Mais de 1.000 animais são abatidos por semana só na Bahia. Segundo estudo da Universidade Federal da Bahia, o abate aumentou 8.000%, colocando o jumento nordestino na rota da extinção. Nesse ritmo, a organização internacional The Dunk Sanctuary, que há 50 anos defende os jumentos, prevê num futuro próximo a extinção de uma espécie que sempre esteve presente no cotidiano dos brasileiros. Aceitar nossa homenagem ao jumento, nosso irmão. Hom, 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 hom. A seguir aqui no Repórter Eco. Documentário revela como a humanidade pode evoluir se a natureza voltar a ser fonte de inspiração e conhecimento. Como a humanidade pode evoluir se voltar a considerar a natureza a grande fonte de inspiração e conhecimento. A vida no centro das decisões é tema do documentário Biocêntricos. How would you reinvent some part of our world with nature as your model? As estratégias de sobrevivência dos diferentes seres vivos, os processos de evolução de organismos em todas as suas formas, uma referência de mais de 3,5 bilhões de anos, o princípio da vida na Terra. Observar a natureza na busca por soluções para os problemas das sociedades modernas é o campo da ciência chamado de biomimética.
O conceito ganhou força principalmente a partir dos anos 90. Era inicialmente focado em inovações tecnológicas voltadas para a eficiência energética. Atualmente, a biomimética é aplicada em diferentes áreas, como arquitetura, medicina, engenharia e agricultura. A biomimética, ela investiga as estratégias de continuidade da vida de cada ser. A vida na Terra existe há muitos bilhões de anos, muito antes do ser humano ter chegado na Terra. Os seres que continuam vivos até hoje são aqueles que desenvolveram estratégias muito sofisticadas para dar continuidade à sua existência. A ciência que imita a natureza é tema do premiado documentário Biocêntricos, dirigido por Fernanda Reins Figueiredo e Ataliba Benaim. É um filme não sobre a biomimética, é um filme sobre pessoas que praticam já a biomimética. Deixar de olhar para a natureza como fonte de recurso e olhar para a natureza como fonte de conhecimento. It begins with this quieting human cleverness and this humility that we may not know everything. O filme é narrado pela bióloga e ativista Janine Benyus, considerada a mãe da biomimética por difundir o tema. Ela fundou o Biomimicry Institute de estudos e debates sobre o assunto, além do portal Ask Nature, Pergunte para a Natureza, que reúne diversos exemplos de estratégias de sobrevivência de plantas e animais e mostra que as inovações criativas do meio ambiente podem estar bem próximas de nós. A Janine fala, você pode ir no quintal, você pode ir num jardim, num parque, você não precisa ir para a floresta amazônica para você ter esse olhar biomimético. Você pode ir lá, traçar um raio de 1,5 metro e olhar para aquilo que você vai ver muitas coisas. E a gente quer estimular esse começo, para que as pessoas tenham ideias. Não, a partir desse olhar, o que eu posso ter de ideia? Que campo? E a gente acha que é infinito esse campo de olhar para a natureza como fonte de inspiração para todas as áreas. Mais que apresentar o campo da biomimética e sua história, o documentário, gravado no Brasil, Japão e Costa Rica, aborda exemplos práticos. Entre os personagens do filme estão o engenheiro Eiji Nakatsu, que redesenhou o trem-bala japonês, reduzindo o consumo de energia, inspirado na observação do pássaro martim pescador. Destaque também para o líder indígena da etnia Axaninka, Benki Pianco. Tem gente que é mais fácil acreditar numa máquina, tudo que acreditar na natureza. Ele difunde como o conhecimento tradicional dos povos da floresta pode ser usado pela ciência moderna. E tinha alguns personagens chaves que a gente precisava ter um representante dessa ancestralidade, que no caso é o Benki, né, dos Axaninka. A biomimética é voltar o olhar, é relembrar. Né? Então, olhar esse, como o Krenak fala, futuro ancestral, né? Se olhar para a ancestralidade para poder olhar para o futuro. Então, o Benki vem representar isso. Entre as características observadas pela biomimética estão o respeito à diversidade, a otimização do uso dos elementos naturais e a cooperação entre os seres vivos. Aprender com a natureza ao invés de tentar dominá-la. Os estudiosos da área acreditam que pode estar aí a resposta para alguns dos maiores desafios da humanidade. As populações tradicionais, os povos nativos, originários do mundo inteiro, sempre tiveram a natureza, e ainda tem, como essa mestra, né? Como uma fonte de conhecimento. Então tem uma série de invenções que a gente às vezes não nota, né? Não se dá conta, que são inspiradas em animais, que são inspiradas em árvores, né? Em vegetais, muitas. A natureza é fonte de ensinamento e de transformação da humanidade. A enorme biodiversidade da Terra, com milhões de espécies, muitas ainda desconhecidas, compõe uma grande enciclopédia viva de informações. Lições valiosas em um cenário que pede mudanças nas formas de agir e pensar. Um dos motivos pelos quais a gente decidiu fazer esse documentário é que a gente está precisando enxergar caminhos possíveis. Se a gente pensar que o Brasil tem uma das maiores sociobiodiversidades do mundo, você imagina
o campo de possibilidades que a gente tem aqui, de descobertas, né, de aprendizado, de desenvolvimento social, econômico, ambiental, educacional, científico, tecnológico. É assim, é uma coisa muito fascinante e a gente precisa honrar esse patrimônio natural que a gente tem e o conhecimento dos povos indígenas, né? Se a gente tem ao redor de 300 etnias, 300 culturas indígenas, você pode imaginar a quantidade de conhecimento, né, que a gente tem aqui. O documentário Biocêntricos foi premiado na 46ª Mostra International Wildlife nos Estados Unidos. Para saber como assistir, acesse o site biocentricos.com.br. I don't care what country you're a part of, or what religion you're a part of, or what political ideology you're a part of. You're not immune to natural selection. A gente tem muito a aprender com a natureza. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa, conheça mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor. Até lá!